Paz e graça, queridos e amados em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez aqui, diretamente da igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, cujo pastor é pastor Washington. No dia de hoje, dia 10, lição número 6. Nós vamos estar falando, dentro da temática, sobre família, porque a lição desse trimestre fala sobre família. Então, fique atento. Se você estiver aí próximo de você, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno para anotação, porque no dia de hoje, a palavra de Deus com relação ao ensinamento sobre família vai edificar a nossa vida. Amém? O tema de hoje, eu já vou aqui falar, o tema de hoje é desafios de ser família nos dias atuais. Desafios de ser família nos dias atuais. Sabemos que nos dias atuais, manter uma família debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como uma família cristã, não está fácil. Mas por outro lado, não é impossível ter a família na casa de Deus, adorando e louvando o seu nome. Eu sei que o desafio de nós pais, de manter a nossa família dentro da casa de Deus, ter uma vida cristã, não é fácil, mas por outro lado não é impossível. Não é impossível. Vamos aqui. Pega a sua Bíblia, os seus apontamentos aí, o seu caderno e a sua revista. O textuário diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 2, verso 2. A Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Quando Paulo escreve à igreja aos Romanos, e diz para que a igreja não se conformasse com o mundo, era para que o molde do mundo não entrasse na vida cristã daquele povo. É para que a igreja não se moldasse aos costumes, aos hábitos que são do mundo. Então Paulo está dizendo: cuidado, não aceite tudo que o mundo oferece. Essa é a realidade. Não aceitar tudo que o mundo oferece. Fato é que nós estamos no mundo, vivemos no mundo, criamos as nossas famílias no mundo, O que Paulo está querendo dizer aqui não é o mundo físico, Não é esse mundo físico, não. São as organizações com seus hábitos, com as suas festas antibíblicas, anticristãs, E até costumes que são contra a Bíblia, a palavra de Deus. Aí Paulo orienta que nós, como família, não devemos nos moldar ao mundo, aceitar tudo que o mundo oferece. Aí ele diz: mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, uma mente esclarecida, uma mente entendida das coisas, saber discernir como família cristã, Como um cristão, saber o que é aceitável na minha vida cristã e o que não é aceitável. O que eu posso levar para dentro da minha casa, para dentro da minha família, e o que eu não posso levar. Tendo essa mente entendida, renovada, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, aí nós vamos experimentar isso, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Quando nós temos uma consciência de não nos moldarmos dos costumes do mundo, e ter uma mente renovada, tendo uma sensibilidade do Espírito Santo, com certeza nós vamos fazer a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, como família, eu sei dos desafios que temos, mas olhando para a revelação da palavra de Deus, Deus nos dá uma esperança para que nós possamos ter famílias abençoadas. Verdade aplicada:
Família cristã é aquela que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e procura viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, uma família que se diz cristã, ela precisa cumprir os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa fazer parte dessa família cristã, deste lar, do pai, da mãe, do filho, etc, etc. Então, precisamos ter a palavra de Deus como regra de fé, né? Como regra de fé, né? E de conduta, que vai reger a nossa vida. Introdução. A lição tem o objetivo de mostrar as dificuldades de se manter uma família estruturada, sólida e harmoniosa, conforme a palavra de Deus nos dias de hoje, nos dias atuais, né? Há uma grande dificuldade, mas eu acredito que não é impossível de nós nos mantermos como família no nosso lar, dentro da palavra de Deus. Eu creio que não é impossível, ou seja, é possível. Apesar de não ser fácil viver em família, devemos lutar pela nossa família, né? Nós falamos que o homem, ele é o cabeça da casa, no sentido de que ele tem uma responsabilidade, como um sacerdote espiritual do lar, de manter a sua família estruturada, balizada, né? Dentro dos princípios da palavra de Deus, orando, buscando a Deus, e sempre procurando e orientando a sua família a se manter dentro da vida cristã, né? Como família, dentro de uma sociedade pervertida, caída e mal, né? Jesus falou assim, João 16, 33, Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Quando Jesus falou 16 de Romanos 33, que no mundo tereis aflições, é que no mundo nós íamos ter grandes dificuldades, grandes lutas, grandes batalhas, e a nossa família ia sofrer no mundo, né? Com os seus divertimentos, com as suas festas, com as suas ofertas. Então, há uma grande dificuldade, sim, há um desafio. A temática da lição, ela fala uma realidade, do desafio, né, que nós temos nos dias de hoje, de manter uma família dentro dos moldes cristãos, na palavra de Deus. Mas é possível. Ponto 1. Os desafios da família na sociedade. Não é fácil ser família na atualidade. Nós falamos sobre isso, a dificuldade de você se manter uma família cristã. As rápidas mudanças sociais, costumes e hábitos é um dos pontos que vai contra, muitas das vezes, a família cristã. Por quê? As mudanças sociais, elas são muito rápidas. Os costumes, os hábitos, tem alguns costumes e alguns hábitos que saem de uma sociedade, que saem de um país, né, que saem de uma região e vai para outra, e esses hábitos, eles vêm de uma maneira que é contra, né, a palavra de Deus, né, e não é fácil você manter a sua família ali, dentro do evangelho, né, dentro de uma vida cristã, se você não estiver orientando, ensinando, porque as transformações são muitas, e as mudanças sociais, os costumes também. O desenvolvimento das comunicações e o avanço tecnológico. As comunicações e o avanço tecnológico é outra coisa que dificulta, porque hoje nós temos celular, temos um tablet, e aí hoje nós temos aí a internet, tem diversos canais, né, de internet para você estar usando, né? Então hoje a tecnologia está muito fácil, você acessar hoje o mundo tecnológico, a internet, as informações, e aí você vai acessar tudo que às vezes é bom e que não é, né? Dentro do mundo cristão, falando dentro de um pensamento cristão, né? Então, hoje a tecnologia avançou muito. Então, devido a isso também, além das mudanças sociais, costumes e hábitos, a tecnologia também, aí uma dificuldade para a família. Mudança cultural pós-moderna, né? Nós estamos no pós-modernismo, e as sociedades, elas estão numa mudança muito grande, culturalmente falando. A alteração cultural, tão rápida nos padrões da sociedade, tem preocupado muitos pais, né? A cultura, ela tem avançado assim de uma maneira muito grande, né? Cultura não é uma coisa ruim, cultura é boa. O problema é que depende do tipo de cultura que
que o cristão vai estar acessando, né? Porque a cultura faz parte do ser humano, né? Você estudar a cultura. Agora, qual tipo de cultura? Tem diversas culturas, e algumas culturas, elas não são benéficas para a família cristã, dentro do ponto de vista cristão, o qual nós estamos falando aqui nessa tarde. Amém? Então entenda que nós estamos falando dentro de um conhecimento cristão, teológico, bíblico, né? Então tem diversas culturas, e nós sabemos que algumas culturas não se encaixam dentro do evangelho, da família cristã. A interferência do poder público, né? As novas leis aprovadas ou a serem aprovadas no parlamento mexem diretamente com a família. Isso também é muito interessante, a interferência do poder público na criação dos nossos filhos ou na constituição da família. Nós sabemos que hoje não tem só um tipo mais de família, o pai, a mãe, os filhos. Nós temos outras constituição de família, né? Que nós falamos que dentro da palavra de Deus, nós não é que nós não aceitamos, é que dentro da Bíblia há uma constituição de família só uma constituição, que é o pai, a mãe e o filho. Agora, respeitamos quem tem opiniões e defende outro tipo de família. E nós aqui não estamos querendo dizer que nós não respeitamos os outros tipos de família, mas que para a família cristã, né, para o mundo cristão evangélico, há um tipo de família: pai, mãe, filhos e filhas, né? Essa é a constituição da família tradicional, tá? Dentro do conceito cristão, né? E o poder público, muitas das vezes com as suas leis, eles querem interferir na constituição de família. Outra, a inversão de valores, quando o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Nós estamos numa época, e já vem alguns tempos atrás, porque constantemente nós vimos pela mídia, né, e no meio social, essa mudança de valor. Não é assim sorrateiramente, hoje está muito escancarado. O que era errado se tornou certo, e o que é certo se tornou errado, né? Então hoje, por meio da tecnologia, da internet, as informações chegam muito rápida, né? E muitas das vezes chegam modificadas. O que é errado se torna certo, e o que é certo se torna errado. Então, como pai de família, como sacerdote da minha casa, né, nós temos sim esses desafios que a temática fala de você manter a sua família, né, nos dias atuais, na vida, na casa do Senhor, na vida cristã. Há uma dificuldade. Esses 3 pontos que eu falei agora, dessa mudança que ocorre, não é fácil, tá? Mas a palavra de Deus nos dá graça e crença para crer diante de Deus, que é possível nós termos a nossa família regrada na palavra de Deus e na casa de Deus, na vida cristã. Amém? Ponto 2. Os problemas que surgem dentro do lar. Olha só, não basta nós temos um problema externo, né? Temos problema externo, os desafios da família na sociedade, também nós temos os problemas internos, dentro da família. Não podemos jogar a culpa na sociedade. A família é uma responsabilidade do casal, do homem, da esposa, né? E ali se tiver filhos, né? E é uma responsabilidade do casal. Então, não adianta nós não fazer a nossa parte como pais e culpar a sociedade, que a sociedade não está ajudando com relação aos meus filhos, ou com relação à minha família. Que como sacerdote da casa, né, como homem de Deus, mulher de Deus, nós temos essa responsabilidade de criar os nossos filhos no temor do Senhor. Então, não adianta colocar a culpa na sociedade. Segundo, a disciplina dos filhos ser entregue a terceiro, a escolas, às instituições, à igreja evangélica, aos padres, etc, e etc. Porque a responsabilidade maior com a família é o pai e a mãe. E se esse casal tem filhos,
Eles são os maiores responsáveis pela construção do caráter dessa criança. Essa criança vai ser um jovem, vai ser um adolescente, vai ser um adulto futuramente. Então os pais, ele tem grande responsabilidade. Então nós não podemos colocar culpa na sociedade e nem empurrar a criação dos nossos filhos para terceiro. Porque a realidade é uma, queridos. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Se nós não fazemos a nossa parte hoje com relação à nossa família e aos nossos filhos, amanhã não devemos culpar a sociedade, porque nós não fizemos a nossa parte. Fato é que a sociedade, muitas das vezes, atrapalha. Porque a sociedade, gente, vamos assim dizer, é um aglomerado de diversas culturas, diversos hábitos, diversos gostos, né? Pessoas de diversos estados, diversas cidades, pessoas de países de fora, e cada um com seus usos e costumes diferentes. Então, dentro do lar, que vai se moldando a cultura do lar, né? É a cultura cristã, né? Lá reina a palavra de Deus, então é a palavra de Deus que vai nos nomear, nos guiar e nos orientar, tá bom? Outro ponto importante, desse ponto 2, os problemas que surgem dentro do lar, a falta de planejamento da família, né? Nós sabemos que é muito importante, é de suma importância, a família ter um planejamento, se planejar. Tá? Ponto, a falta de disciplina familiar, isso é muito interessante. Primeiro, se os pais não forem autodisciplinados, como serão os filhos? Se eu, como o sacerdote da minha casa, juntamente com a minha esposa, nós não somos disciplinados com relação à vida cristã, que os nossos filhos nos olhem e vejam coisas boas, que podem ser espelhados, copiados e até realizados pelos nossos filhos. Então, nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, o que nós estamos fazendo como os pais que somos, espelhando algo bom ou ruim aos nossos filhos? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque não adianta falar dos nossos filhos se nós não temos autodisciplina como um casal. Isso é importante, dentro da falta da disciplina familiar. Os pais, antes de serem amigos dos filhos, terão de ser pais. Nós vemos hoje um ponto de vista moderno, que os pais têm que ser amiguinhos dos filhos, e aí os filhos perdem a referência, que ali está uma autoridade paternal, né? Ou uma autoridade maternal, que a mãe e o pai, os pais, são uma autoridade imediata. Eu estou falando de autoridade, não estou falando de autoritarismo paternal e maternal. Eu estou falando de autoridade do pai e autoridade da mãe sobre os filhos. Então, antes de nós queremos ganhar filhos como amiguinhos, ganhemos eles como uma referência de autoridade de pai e de mãe, e aí sim eu vou poder ser amigo do meu filho, da minha filha. Aí nós vamos ser amigos, mas primeiro temos que exercer o papel para o qual nós submetemos a fazer, a ser pai e a ser mãe. Então, muito cuidado. Não estou dizendo que isso seja errado de ser amigo dos filhos, mas tome cuidado para que o seu filho não te veja como um amiguinho e não como um pai. Que aí você inverteu os valores. Primeiramente pai e depois amigo. Tá? É lógico que eu adero à ideia de ser amigos dos filhos, mas tem a referência de pais. Outro. Os filhos precisam ter consciência que a autoridade direta sobre eles são os pais, não é o poder público, não é a sociedade, não é o parlamento, não é o Supremo Tribunal Federal, não, a autoridade direta sobre eles são os pais. Então, pais e mães, vamos fazer o nosso papel. A temática que nós estamos falando é desafios de ser família nos dias atuais. Mas com a graça de Deus, nós conseguimos de ter a nossa família
numa vida cristã abençoada. Outra aqui, ó. Choque de geração entre pais e filhos. É fato que o meu pai, ele pegou uma sociedade bem menos tecnológica do que a minha, bem menos avançada do que a minha. E eu já peguei a minha época, a minha geração, ela já está muito mais tecnologizada. E o meu filho agora vai pegar uma sociedade muito mais avançada tecnologicamente. Então, há choque de gerações, né? Algumas coisas que nós achávamos lá atrás que era errado, não é. Por outro lado, algumas coisas que era errado, hoje já não é mais. Estão se trocando os valores. E aí os choques das gerações, do meu pai, minha, do meu filho, e assim vai. As gerações, elas se chocam, porque as gerações de uma para a outra tem grandes mudanças, né? Tem grandes mudanças. Uma geração tem que entender e respeitar a outra, isso é fato, né? A falta de comunicação entre os pais e os filhos é um grave problema. Aí está uma das grandes dificuldades, né, da nossa sociedade, de os pais não ter essa comunicação com o filho, né? Há uma necessidade, sim, de nós, como os pais, se comunicarem, conversarem, né? Ser pai e aí depois ser amigo e conversar com os filhos. Há uma grande necessidade. Há necessidade de se colocar responsabilidade sobre os filhos. Não dá para os pais pegar toda a responsabilidade e deixar os filhos sem responsabilidade. Há necessidade de os filhos ter as suas responsabilidades. Eles precisam serem criados, né, ao longo da vida, sabendo que no mundo, eles vão ter responsabilidades. Eles precisam, desde pequeno, estarem sabendo, conhecendo, que a responsabilidade faz parte de suas vidas. Outro ponto importante, a má gestão financeira na família, desafios de ser família nos dias atuais, e aí o comentarista coloca também uma questão que é difícil, a questão financeira na família. Nós já sabemos que a questão financeira na família acaba separando casamento, separa casamento, a questão de dívida, a questão financeira. Um diálogo entre o casal na área das finanças é de suma importância para a harmonia do casamento. Então, o esposo, a esposa, né, dentro dessa questão financeira, precisa ter diálogo, conversa, né, dialogar um com o outro, saber o que pode ser feito, o que não pode. Isso é benéfico ao casamento. Por outro lado, né, se não se conversam, não se dialoga a questão financeira, há um grande perigo aí. Ponto 3, a consciência do casal diante dos desafios. Esse ponto é muito interessante. O casal, ele precisa ter essa consciência, como eu acredito que muitos cristãos, muitos sacerdotes, muitos pais de famílias e mães de família, sabem da consciência, né, do desafio que é manter a sua família ali no lar cristão, uma família na casa de Deus, uma família debaixo dos princípios da palavra de Deus. Não é impossível, mas nós sabemos da dificuldade. Cuidado com a liberdade total em nome do amor, em nome da graça e em nome da misericórdia. Tomemos muito cuidado com essa liberdade exacerbada, falando assim, mas hoje tudo é amor, hoje tudo é a hipergraça, é a hipermisericórdia, sabe essa questão de se achar que muitas das vezes está ajudando essa geração que está vindo, falando de hipergraça, hiperamor, hipermisericórdia, e tirando deles uma responsabilidade que eles têm que ter diante dos pais, da sociedade, e principalmente diante de Deus e da palavra de Deus. Eles precisam ter consciência, eles precisam ter responsabilidade, e aí a gente tira isso deles, falando de amor exacerbado, da graça exacerbada, e da misericórdia exacerbada. Nós sabemos que o amor, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericordioso, mas a gente precisa saber aplicar
e usar bem esses termos dentro da vida, dentro da sociedade, dentro da vida cristã, para que a gente não venha usar esses termos se defendendo dos nossos erros. Muito cuidado. A gente vê alguns vídeos, algumas pregações, né, falando hoje da hipergraça, hipermisericórdia, hiperamor, e que tudo é amor, e esquece que se a gente erra dentro desse contexto, nós vamos pagar pelos nossos erros. As consequências de um erro, as consequências de nós errarmos, ela vai vir. Ela vai vir. Então, é muito mais fácil nós ensinarmos os nossos filhos, a nossa família, no caminho que deve se andar, com amor, com graça, com misericórdia, dentro do equilíbrio teológico, do que nós andar no liberalismo e acabarmos estragando a nossa família. Pense nisso, reflita nisso, porque a construção da nossa família, a responsabilidade é nossa. Outro ponto importante dentro da consciência do casamento diante dos desafios, do casal diante dos desafios, é o divórcio por incompatibilidade de gêneros. Hoje nós temos muito isso, né? Muita gente falando que o casamento não deu certo porque houve uma incompatibilidade de gênero. A sociedade, ela é muito hábil, sabe, muito ligeira, para criar alguns termos bonitos para ser usado. Presta atenção, olha para cá. Para isso se existe namoro, se existe noivado e depois o casamento. Meus amados em Cristo Jesus, meus queridos, será que no namoro, no noivado, até chegar ao casamento, não se viu que ali tinha uma incompatibilidade de gênero? Então, nós devemos tomar muito cuidado. É por isso que Paulo coloca aí, olha só, e não vos conformeis com este mundo, Romano 12, verso 2, ou seja, pegar a forma do mundo, aceitar as coisas do mundo de uma maneira muito fácil, se moldar ao mundo. Cuidado, porque para isso se tem noivado, namoro, noivado, e depois se casa. E aí depois, o que nós estamos vendo hoje na sociedade, se está atropelando tudo, né? Nós não namoramos, nós não, vou colocar como nós, porque eu faço parte também, apesar de ser um homem cristão, de família cristã, eu faço parte da sociedade. Então eu falo nós também, porque eu faço parte. Então, nós estamos fazendo o quê? Estamos atropelando um namoro, estamos atropelando o noivado, e já estamos indo direto para o casamento. E aí depois, nós vamos falar que houve uma incompatibilidade de gênero. Mentira. O sangue de Jesus tem poder. Nós atropelamos alguns processos. Ou um não cedeu, o outro não quis avançar, e assim vai, e briga constante, e aí vem o divórcio, vem a separação. Não estou julgando aqui a vida conjugal de cada um, mas eu estou explanando uma ideia que está muito inserida na nossa sociedade. Eu caso hoje, separo amanhã. Eu já caso com um contrato de separação, né? Então, cuidado. Eu também posso cair nesse erro. Eu não estou julgando, nós estamos orientando e ensinando que nós devemos tomar muito cuidado. Outra coisa aqui, as diferenças são desafios inevitáveis no casamento. Nós sabemos que um casamento tem as suas diferenças. Nós sabemos que num casamento são duas pessoas distintas, diferentes, às vezes de estados diferentes, às vezes até de países diferentes, de cultura, de costumes, de hábitos diferentes, e eles vão ter que sim se entender, eles vão ter que ali ver as diferenças, vai ser um desafio para esse casamento. Segundo alguns pastores estudiosos, diz que os primeiros 5 anos de casamento são os primeiros 5 anos mais decisivos da vida do casamento. É onde ocorre ali o ajuste dessa diferença, né, de estado, de cultura, de pensamento do homem, da mulher, e etc. Então, nós sabemos da dificuldade. O que não se pode é casar com um contrato de separação e querer julgar agora a incompatibilidade de gênero, aquela coisa toda. Não, nós temos que casar com responsabilidade, porque casamento é responsabilidade. Tem uma frase de um grande palestrante, né,
que ele fala assim que moleques, quando casam, eles não viram homem, eles destroem mulheres. É forte isso. Tem alguns homens que são como moleques, eles destroem mulheres, eles não viram homem. Então, cuidado. Cláudio Duarte que fala essa frase. É muito pesado isso, então cuidado. Outro ponto importante. Para isso existe namoro, noivado e casamento. Eu coloquei uma observação, já falamos sobre isso. Vamos embora. A compreensão do ponto de vista um do outro é papel fundamental. É essencial, é fundamental que dentro do casamento um compreenda o outro, um entenda o outro, um recue em alguns momentos, o outro avança e assim vai, para que esse casamento seja ajustado e venha dar certo. Ah, eu estou certo, eu também estou certo, eu não recuo, o outro também não recua, um coração duro, o outro também, um xinga, o outro grita, a panela voa, o pau do macarrão vai junto. E como é que vai se entender? Precisa ser de acordo, amém? Outro ponto importante aqui, ó. Os ataques vêm de todos os lados para destruir os valores cristãos. E isso nós precisamos tomar muito cuidado. É fato isso, que de todos os lados vêm os ataques para destruir os valores cristãos. Nesses últimos anos, os ataques vieram de tudo quanto é lado, poder público, sociedade, né? Algumas religiões, alguns movimentos, tudo atacando a fé cristã. A fé cristã nunca foi tão atacada de maneira sutil como tem sido atacada nesses últimos dias, nessas últimas gerações, né? Nesses últimos tempos, assim é melhor, né? Então, muito cuidado, né? Olha só aqui, ó. Ataques da sociedade organizada, ataques do diabo, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que o diabo, ele está em nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então o diabo, ele procura, né? Ele caça a gente, ou seja, o cristão, de uma maneira constantemente, para ver quem pode tragar. Então, do lado do diabo também há um ataque à família cristã. Há um ataque à família, no geral. Precisamos de igrejas fortes. Mas, se nós queremos igrejas fortes, nós precisamos ter, primeiramente, lares bem balizados e construídos dentro da palavra de Deus, para termos uma igreja forte, para ter uma sociedade boa. Porque uma sociedade boa e curada, ela é bem estabelecida no lar, na casa. Não é a sociedade em si que tem que mudar, são os lares que tem que construir famílias boas. Porque o que é a sociedade? A sociedade é a junção de muitas famílias. E aonde que a família é construída? Na sua base, dentro do seu lar. Então, se eu quero uma sociedade melhor, se eu quero um povo melhor, falando do ponto de vista cristão, eu preciso melhorar essa família na matriz, na base, que é na minha casa, no meu lar. Aí eu vou ter famílias, né, abençoadas e vou ter uma sociedade boa. Então, famílias fortes, igrejas fortes, começam a ser balizadas em casa, pelos pais. É o desafio dos pais, é a família, né? Último ponto, meios para contornar problemas. Eu estou falando ponto 3, né? Falando sobre a consciência do casal diante dos desafios, né? E aqui vem o ponto 3 que diz assim: meios para contornar problemas. Precisamos de acordo. Amós capítulo 3, verso 3 diz assim, ouça bem isso aqui: andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Lógico que não. É bem verdade que esse texto bíblico é uma aplicação de Deus e Israel. Israel não estava de acordo com Deus, porque não estava andando de acordo com os princípios de Deus. Aí Deus levanta Amós para falar ao povo: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então o princípio é Israel e Deus. Israel está no pecado, saiu
da orientação divina, saiu da palavra de Deus, está no caminho errado, né? E a gente aplica isso para a nossa vida nos dias atuais, diante de Deus e a igreja e nós. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? O princípio é em relação de nós para com Deus, mas o princípio é aplicável na nossa vida pessoal, no nosso casamento, numa parceria, né? No negócio, dois sócios que tem um negócio, e aí você pode ampliar esse princípio. Um princípio é: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, quando não há acordo no casamento, quando não há acordo na parceria, quando não há acordo na amizade, se não andar em acordo, não tem como. Esse projeto, digamos assim, família, ou de empreendimento, ou de amizade, não vai dar certo se não tiver acordo. Um ouvindo e acordando com o outro. Precisamos ser treinados e capacitados em palestras e encontros de casais. Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Vila Alzira. Pastor nosso presidente aqui é o pastor Antônio Campassi. E o pastor local aqui é o pastor Washington. Nosso ministério faz muitos encontros, né? De encontro de casais, trazem palestrantes conhecidos no Brasil e no mundo, né? Pessoas bem balizadas, conhecedoras, para dar ensinos para nós. Isso é o que o comentarista pede, vamos ensinar. Precisamos pensar para depois agir. Finalmente, precisamos colocar em prática princípios da palavra de Deus em nossos lares. Essa é uma realidade fundamental. Os nossos lares precisam ser fundamentados com a palavra de Deus. Vamos para a conclusão. Estamos chegando aqui, mas ao fim da lição número 6. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida. São orientações simples, mas bem objetivas, que se aplicadas, elas serão bem abalizadas no seu lar, e nós seremos abençoados pelas orientações que vêm desse trimestre, né, da nossa revista aqui, sobre família. O tema de hoje foi os desafios de ser família nos dias atuais. É desafios, não é impossível. Conclusão: os desafios são evidentes, mas recai sobre cada um de nós a responsabilidade de fazer uma sociedade cada vez melhor. Devemos proteger a nossa família, dentro dos princípios da palavra de Deus. Não podemos esquecer de buscar a ajuda e a direção e a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Amém? Então, fica aí com essa temática, né? Os desafios de ser família nos dias atuais. É desafio, mas não é impossível. Ou seja, é possível ter uma família abençoada debaixo da graça para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí um fim de tarde de sábado abençoado. Eu deixo aqui um convite que no domingo nós temos culto às 9 horas da manhã e também temos culto às 18 horas. Fica aí o nosso convite. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande abraço do amor de Cristo.